Boa tarde, A paz. estamos aqui novamente com as bênçãos de Jesus, gravando mais um estudo bíblico, leitura da palavra. Hoje é dia 19 de agosto de 2025. Estamos aqui em São Paulo, são 14 horas e alguma coisa, 46 minutos. quase 15 horas, e o tempo está agradável, né? Ralph ficou parecendo piloto de avião, sabe? Quando fica dando os status do voo. Se a gente está falando em vários locais. Nós estamos né? no nosso diário de bordo É isso. da vida, né? Então, diariamente a gente vem aqui e ele faz esse papel maravilhoso, né? E a gente está aqui, né? Agora gravando tanto no YouTube quanto na live, né? Do Instagram. E vamos dar início aí à leitura hoje, o capítulo 36 de Gênesis. Né? Exato. Oi, Bia, seja bem-vinda. Oi, Bia. Bia, a gente está começando aqui a leitura do livro de Gênesis, capítulo 36. Então, ele diz assim: são estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Oolibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, Oolibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Engraçado, né? Os filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia e os de Esaú em Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Com a sua concubina Timna, Elifaz teve Amaleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos: Naate, Zera, Samá e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Esses foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Samá e Misa. Esses foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. Então, da mesma forma que cada filho de Jacó, né, também formou uma tribo, Esaú, da mesma forma. Os descendentes de Seir. Então, as primeiras tribos que moraram na terra de Edom
eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizan, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Esse foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Endan, Esban, Itran e Querã. Aná também foi o pai de uma filha chamada Olibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavan e Acã. Dizan foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. São essas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizan. Ju, seu sobrinho. Oi. Seu não, nosso, né? Seja bem-vindo, querida. A gente está na leitura do capítulo 36 do livro de Gênesis. Então, aqui, agora, a partir do versículo 31. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dibnaba. Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, da cidade de Masreca. Saul, de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Acbor. Haddad, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mezaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibsar, Magdiel e Irã. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo, né? E aí às vezes a gente se pergunta, né, por que alguns trechos da Bíblia, não só aqui em Gênesis, mas tem muito disso também lá em Números, já encontrei em Crônicas também, tipo, nos evangelhos, no comecinho tem a questão das descendências, né? E tem pessoas que no começo, né, olha, tô conhecendo a Bíblia, fala, ai, que parte chata, e pula. Né? E não pode não. Porque tem muitas chaves nisso daí, tá? Além do que, esses dias mesmo eu vi, achei tão bonito. Eu não tô dizendo que é esse caso aqui, mas é um paralelo, né? Que quando você vai buscar o significado de cada nome da descendência de Jesus, perdão, dos antecessores de Jesus, né, desde Abraão até chegar nele, que o significado dos nomes vai contando a história, né? Depois eu pego isso para falar aqui com vocês. Porque no hebraico tem dessas, né? E aqui, quando a gente conhece um pouquinho da origem do povo edomita, né, que são os descendentes de Esaú, a gente consegue entender muita coisa lá na frente, né? Principalmente quando a gente chega lá em 1ª, 2ª Reis, né? Teve treta pra caramba. E aí você vai ver por que será que teve tanto problema. Se você não pega o contexto histórico lá do princípio, como a gente está fazendo a leitura aqui, mas com direcionamento, né? Papai do Céu sempre tem estratégias, né? Sim. Então, quando ele passa para a gente esse contexto e você começa a entender que
os problemas não aconteceram lá na frente, eles vieram da raiz, vieram do início. E por isso que é tão importante a gente ter esse contexto histórico, saber o passo a passo e a hierarquia de cada um, né? Porque os dois irmãos aqui, Jacó e Esaú, eram gêmeos. Mas no contexto da família, antes do seu nascimento, já existia uma treta dentro da barriga da mãe, né? Que vinha de antes do nascimento. Deus já sabia de tudo. Tanto que na leitura que nós fizemos, capítulos anteriores passados estão gravados aí, é só buscar ali atrás, a mensagem de Deus para a mãe destes dois, que são o contexto aqui da história, é que o mais novo irá, não é mandar, vai reinar sobre o vai segundo, reinar né? sobre o segundo. Só que eles eram gêmeos. E aí, aquele que era mais novo, que nasceu depois, que iria reinar sobre o primeiro mais velho, que nasceu antes, nasceu agarrado no calcanhar. E o contexto bíblico de nomes vem exatamente disso, Sim. né? E vai contra o que muita gente acha, que porque a gente estava falando sobre isso hoje, a questão do primogênito, né? Esaú era o primogênito. Sim. Como assim o mais novo vai Reinar sobre dominar sobre o mais velho, né? Talvez não seja o melhor termo reinar, porque nem tinham reis nessa época, mas é tipo Sim. dominar sobre o mais velho, né? Isso. Isso, tipo, fugiu totalmente da regra, né? Mas como Deus é sábio e sabe tudo de antemão o que vai acontecer, ele já sabia o que iria acontecer com esses dois irmãos adultos. Sim. Né? Porque a venda da sua primogenitura, né? Ele abriu mão. Ele abriu mão da primogenitura por um prato de lentilha, porque estava com fome, né? E o outro foi sarcás, né? Foi esperto, porque ele sabia que isto teria um valor, mas para ele naquele momento ele não tinha a profundidade de valor que esta primogenitura teria. Ele queria porque teria vantagens, as vantagens que ele vê materializadas. Muitas vezes é isso que Deus manda para nós em mensagem. Ele fala: não olhe com olhos da carne, olhos espirituais na leitura. E aqui nós estamos vendo já Jacó adulto com os seus filhos, Esaú adulto com os seus filhos, e a herança de Esaú, pela proteção que Deus disse para o pai dos dois, Isaac, né? É que ele iria cuidar, assim como lá em Abraão teve o filho com a concubina que quis passar na frente, né? Porque Ismael era de outra tribo que foi protegido por Deus. Eu vou cuidar desse filho, né? Mas este não é o filho da promessa. O filho da promessa veio depois, com aquela que era idosa, assim como Abraão. O filho da promessa era o mais novo e não o mais velho, porque ele já sabia o que vinha no coração de cada um e a treta que ia dar a posterior, mas ele protegeu. Cada um destes teve o seu evoluir dentro da terra e teve as suas tribos e os seus locais, vamos dizer. Edom era uma terra que sempre teve luta e guerra com o povo judeu, no caso, que nem existia ali no momento, né?
naquele momento, Jacó tinha sido mudado o nome por Deus para Israel, né? Então, todos esse conhecimento que a gente vai tendo, e não é de uma hora para outra, né? A gente está lendo, relendo, tem capítulos aqui que a gente já leu mais de 10 vezes e ainda falta coisa para entender, mas é só caminhando na palavra. Por isso que a gente fala, se alimente da palavra, caminhe na palavra, ou seja, viva a palavra. Viver a palavra é você cada vez mais pedir discernimento para Deus e que o Espírito Santo te traga essa luz na palavra para você conseguir entender. E aí, o que adianta isso se é uma história do passado? E aqui na história de Esaú, tanto... Pode? Que eu entrei... O que eu queria completar é como é que fala? A evolução do mundo é exatamente essa. E o que a Bíblia explica é, geração após geração, vocês continuam errando nas mesmas coisas porque não valorizam aquilo que foi dado de ensinamento pelos antepassados. Vocês erram porque se afastam de mim por N motivos. Vou colocar alguns aqui: prepotência, né? Orgulho, autossuficiência, que hoje em dia tem autoconhecimento, né? É tudo auto, ou seja, é só você. E tem muita gente que também tem aquela frasezinha bonita que todo mundo acha no autoconhecimento: você tem Deus, mas no meio de Deus existe você. Você tira o D e o S e fica eu. Gente, essa é a pior tentativa de dizer que você é autossuficiente. Ou que você é alguma coisa. Né? É dizer que você está sentado na cadeira de Deus e você é Deus e você consegue tudo pelo seu esforço. E aí vem e leva uma pernada e cai, e aí você vira e fala, mesmo não acreditando em Deus, você vira e fala: por que, se Deus é tão bom, aconteceu isso comigo? Porque lá atrás você foi ensinado a tirar o D e o S e falar: segue, porque você sozinho consegue tudo. E daí, depois que você faz as suas escolhas, ou que seus pais fizeram escolhas, seus avós fizeram determinadas escolhas, não quero arcar com a consequência. Mas foi escolha sua. Ele te deu liberdade para isso, né? Pode agora? Pode. O que eu ia falar era o seguinte: percebam que tanto na história de Esaú quanto na história de Jacó, independente se era filho da primeira mulher, da segunda, daquele mais gostava ou da concubina, não interessa. Todos eles têm o cuidado de Deus, porque os filhos são dele, em primeiro lugar, né? Ele usa a gente e fala: tô te confiando para cuidar, tá? Mas, né? E vou te cobrar. E a regra para nossa vida é perguntar o tempo inteiro: Senhor, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Imagina com a vida dos outros, que Ele nos confia, né? Então, essa era uma observação que eu queria colocar, que ficou pendente ontem, né? Assistam o vídeo de ontem. Mas é legal poder completar agora. Então, independente se determinado relacionamento, né, foi Deus que uniu ou não, né? Mas ele me deu filhos, ele me deu bênçãos. Claro que vai dar, entendeu? Se ele fosse esperar para dar filhos só em casamentos perfeitos, não ia ter gente na Terra. Porque ninguém é perfeito, né? Né? Eu vou começar por aí. Então, os filhos são dele. Isso também vem consolar aqueles filhos de famílias desestruturadas, né? Que falam: pronto, eu tô perdido, né? Olha só a minha origem. Cada um tem a sua história com Pode ele. parar com isso. O seu pai é Deus. Ele é o seu criador. Não interessa
como ele fez e usou as pessoas para que você estivesse aqui. Ele tem algo especial para você. Oi, Sara, lá da igreja. Oi, Sara. Beijo, querida. Ele tem algo especial para você, né? A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Através de Jesus que você chega ao Pai, você reconhece a paternidade de Deus na sua vida, sabe? E aí todo o resto fica para trás, sabe? Isso não quer dizer que eu não vou honrar pai e mãe, porque isso é um mandamento. Sim. Querida Manuela, isso é um mandamento, eu preciso respeitar, mas eu sigo, respeito é uma coisa, Respeito, mas eu sigo as ordens do Senhor, tá? Então não vamos misturar as coisas. Outra coisa que eu achei importante ressaltar, que a gente não falou ontem, mas toda vez que vem esses capítulos que registram todas as gerações, o quanto a gente não faz isso, né? Sabe aquelas árvores genealógicas, né? Engraçado que meu sogro aqui, ele tem isso desenhado. Ele não só vai registrando o nome de todo mundo da família, como ele fez uma árvore mesmo, sabe? É legal, é didático até para criançada, falar, olha, seu avô, seu bisavô, seu fulano, ciclano foi esse. Agora, só saber o nome das pessoas basta? Também não. É até um trabalho de libertação para quem está chegando, saber a história das pessoas, né? Olha, aconteceu isso com fulano, com ciclano, com beltrano, ou seja, se todos os meus antepassados, né, eu tenho como ter acesso àquilo que eles acertaram, aquilo que eles erraram, eu tenho chance de não repetir aquilo, ou de levar para frente aquilo que é bom, né, que eu estou herdando, e filtrar aquilo que, sabe, não vai ser bom para as próximas gerações depois de mim. Agora, quando eu não tenho acesso à história, quando eu não conheço, eu corro o risco de repetir. É o que o Ralph estava falando. Que né? é aquela clareza que ele nos dá agora, porque debaixo deste guarda-chuva gigantesco do Jardim de Oração existem outros projetos, né? E um desses projetos é o Museu de Miniaturas, que eu trago com muito carinho desde criança, porque foi aonde ele me inseriu como um hobby que depois virou profissão e foi migrando, né? Antes era uma diversão, depois era um ganha-pão, e aí ficou uma incerteza de o que é isso? Até que ele veio e falou, isso é meu. Por quê? Porque esse projeto, você vai contar histórias para as outras gerações daquilo que eles não viram, não presenciaram, não souberam, mas eles estão ali naquele futuro, ali na frente, sem enxergar o que teve, a dificuldade, todos que tiveram no passado e como foi alcançada essa evolução. Porque hoje em dia nós vivemos num momento de imediatismo. Né? Se é que a gente pode chamar algumas coisas de evolução também, porque a história também nos ajuda a entender momentos em que a sociedade regrediu em alguns pontos e que a gente precisa recuperar algumas coisas. Por exemplo, na geração do Ralph, quando ele ia para a escola, tinha lá aula de civismo, né? De educação moral e cívica. Cidadania, enfim, ele cantava o hino. Né? Existia um respeito e uma geração que era ensinada a ser patriota. Respeitar a autoridade e orar. Eu ainda tive uma fase de orar o Pai Nosso em sala de aula. Entendeu? Era permitido. Bem, tem muita gente, né, que fala que isso é errado, que cada um tem um jeito, tá? Mas é ruim você ter algo benéfico, ou você acha que é melhor você ter outro tipo de ensinamento enquanto você tem horários livres, né?
O duro é que a gente na internet não pode ser tão direto e dizer exatamente as palavras que a gente quer dizer. É que eu nem né? queria tanto entrar nesse mérito. A ideia era realmente dizer que em alguns, se eu não soubesse, ou se eu não, por exemplo, permito que a Joana saiba que, olha, eu e seu pai tivemos esse tipo de educação, sabe? Hoje ela olha para a escola que ela estuda e fala, poxa, eu não tenho isso lá, mas eu tenho em casa, né? Em casa eu aprendo a respeitar a autoridade, eu aprendo a respeitar a nação onde eu vivo, né? A orar, né? E tudo mais. Agora, não que a escola tenha que fazer o papel dos pais, não é isso. Não. Mas que a escola pode refletir o que acontece na casa das pessoas, né? Mas por que isso não acontece mais em todas, ou na maioria das casas, também não acontece em locais públicos, como escola, como clubes, como qualquer outro lugar que as pessoas se encontrem para conviver, né? Então, quando eu dou acesso às novas gerações ao que aconteceu em detalhes, né? Sobre a vida, o contexto de quem, né, lutou para que ela estivesse ali viva hoje, ela também tem ali o poder de valorizar, né? E quando eu valorizo, eu consigo conservar o que é bom, né? Eu conservo, eu filtro o que não é e conservo o que é bom, né? Daí vem a questão de conservadorismo, né? Que é conservar o que é bom. Mas é tudo distorcido, né? Com narrativas rasas, hoje em dia, aonde qualquer tipo de palavra, quando você diz aquilo, você é taxado de tantos ismos por aí, né? Que você, se tiver fraco no Senhor, vai se achar Peixe fora d'água. um bandido, né? Quando você simplesmente está dizendo que se você aprender o correto, né? O correto de Deus, não tem erro. E é simples, né? Eu posso ter, assim, dar o testemunho de um exemplo meu aqui nesta casa, né? Meus pais moram aqui há já 52 anos. As minhas duas avós, parte de pai e de mãe, viveram aqui até o término dos seus dias, né? Tinham o seu quarto e tal, e eu escutei histórias delas diversas vezes, porque quanto mais idade chega, mais as histórias se repetem, né? E a gente ficava tirando muito barato, né? Porque escutar a história de novo, essa eu já sei e tal, não sei o que. Mas, assim, vou pegar só uma fração. Depois de muitos anos, né? Eu tive a oportunidade ou a infelicidade de escutar um argumento de um filho de um Meu primo. irmão. Oi, Lucas. Oba, Lucas. Então, eu tive a oportunidade de escutar um infeliz comentário, que eu não vou dizer aqui, de o filho de um sobrinho, não, um filho de um primo, né? Que já adulto, por causa desses problemas todos, divergências políticas, né? Dizendo que imigrante não tinha nada a ver, que não era aqui da terra, que não valorizava, que não tinha valor nenhum e não sei o quê. E eu virei para o meu primo e disse: você contou as histórias da avó para esse seu filho? Longe de mim querer dizer como você deve criá-los, mas ele está falando da avó. O sacrifício que elas fizeram, né? Você lembra das histórias, porque o meu primo, junto comigo, escutava. Você lembra de uma história que ela contava que saíram 2 navios no início da Segunda Guerra, lá da Itália, e eles tiveram que trabalhar muito para pagar para minha avó e para os 2 filhos mais velhos virem para cá, e saíram 2 navios com muita gente lá da Itália, e eles, quando ancoraram aqui no Porto de Santos do Brasil,
ficaram sabendo que o outro navio afundou e morreu todo mundo. E foram 2 meses e não uma noite para atravessar o Oceano Atlântico. Foram 2 meses dentro de um navio, tomando água e comendo bolachinha de água e sal. Uma senhora e 2 crianças, ou uma jovem e 2 crianças, né? Minha avó. E meu avô aqui já no Brasil, fugido, porque ele foi guerreiro italiano da Primeira Guerra e já tinha sido preso. E quando começou a Segunda Guerra, ele tinha já problema de cabeça. Ele estava louco, querendo fugir da Europa. E ele veio para o Brasil e escrevia cartas dizendo que aqui tudo era maravilhoso e tinham ruas de ouro. Né? Quando ela chegou Quando aqui, ela chegou, tinha uma cama para dividir com os 2 filhos e ele, e uma máquina de costura. E foi o começo. Meu avô teve uma fábrica de malas ali, para quem é daqui de São Paulo, no 25 perto da de 25 março. de março. Teve bem e tal, mas também sofreu as suas quedas, teve os seus erros, mas foram 9 filhos criados ali, com muitos funcionários, e minha mãe sempre dizia, todo ano a gente ia para Santos. Ele juntava toda essa galera, imagina, é um ônibus, cara. Né? E este esforço todo, ao olhar daquela pessoa que cresceu no bem bom, já com toda a regalia e toda a possibilidade de ir para Disney, de ir para a Europa e tudo mais, virar e falar que os imigrantes aqui no Brasil não tinham valor nenhum, quando ele é descendente de imigrante. Qual é a mentalidade de uma pessoa? É exatamente isso. Quando você não contextualiza o que aconteceu, né? Eu estava lendo, a pedido do pai, Crônicas, e o livro de Crônicas 1 é exatamente isso, é o contextualizar do remanescente que estava saindo dos 70 anos de exílio do Egito. Não, Egito foi 40 anos no deserto, 70 anos foi da Babilônia. Da Babilônia, tá. Isso. Então, esse contexto, né, do remanescente contando toda a história desde Adão, para que aquela nova geração soubesse tudo o que Deus fez, tudo o que os profetas disseram, tudo o que os homens de Deus disseram e avisaram, e o povo caiu. Por quê? Se afastou de Deus e desobedeceu e se achou autossuficiente. Hoje, nós estamos assistindo um multiplicar daquela versão de antes de Jesus. Nós estamos no tempo depois de Jesus, 2000 e tantos anos depois, fazendo erros grotescos, muito piores do que lá. Se lá Papai do Céu desceu o braço, Imagina eu agora. fico imaginando como é que vai ser agora. E aí quando acontece algum abalo, alguma coisa, e o pessoal fala, nossa, as coisas parecem que estão piorando a cada ano, né? Vem mais tsunamis, vem mais terremotos, a intensidade está maior. É bíblico, é só ler. Você acha que o Papai do Céu está feliz? Eu só lamento e deixo o alerta que ele deixa para nós em dias e dias de oração, não só para nós, mas para tantos e tantos irmãos que caminham na palavra, dizendo, avisem os meus filhos, abram os olhos, aqueles que têm olhos que abram, que vejam, aqueles que têm ouvidos que ouçam, porque eu deixei isso escrito há muito tempo, eu já sabia que ia acontecer, e está chegando a hora de eu descer o meu braço forte. Eu tenho a bênção, por exemplo, de ter uma tia-avó, tia Nair, vou mandar esse vídeo para ela, que ela escreveu cadernos e cadernos, que eu já falei para ela que eu vou transformar isso em livro, né?
Essa é a minha herança dela, eu falei para ela. Contando a história de vida dela, que, claro, indiretamente envolve a história da minha avó, que é irmã dela, é a história dos meus tios avós, dos meus bisavós, né? E toda a luta deles. E alguns dias que eu pude, né, visitá-la e parar para ler, né, essas histórias todas, assim, eu fiquei extremamente emocionada, né? E por que a gente está contando isso aqui de acordo com esse capítulo? Porque a gente precisa aprender a viver o que a Bíblia diz. Não é só um livro histórico que eu estou lendo, tá bom, o Senhor me abençoou com isso hoje, não entendi muita coisa, mas tá valendo. Não, traz isso para a sua vida. Por que será que o povo judeu tinha toda uma tradição oral? Né? Como é que esse livro veio parar na nossa mão? Entendeu? Como é que Moisés lembrou de tudo para escrever o que tinha que ser escrito? Muita coisa é inspirada por Deus. Sem dúvida, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Agora, e tudo que ele recebeu dos pais, dos avós, né? De todo mundo, sabe? Documentando tudo para que as pessoas tivessem acesso a isso e não repetissem os mesmos erros. Porque o que o inimigo mais gosta de fazer, gente, a estratégia principal dele é roubar nossa memória. Dividir para enfraquecer. Entendeu? Então, de um simples capítulo, a gente já traz uma reflexão gigantesca e o que eu estou fazendo pelos meus filhos, pelos meus netos, né? Que eu posso dar informação para eles de valor, né? Como essas pessoas que escreveram a Bíblia estão nos dando. Que a gente consegue beber da fonte todo dia. Entendeu? Então, aqui as crianças estão crescendo junto com os avós, né? E às vezes a gente tem que ter paciência para escutar um monte de coisa engraçada, né? Cada um tá com quase 90 anos. Agora, quando pega para contar umas histórias assim que tem a ver com luta, com aprendizado, isso é valiosíssimo, sabe? Não pode ser ignorado. Porque é por conta dessa ignorância, né? A Bíblia também diz, o meu povo peca por não saber fazer o certo, por falta de conhecimento, né? Então, por conta dessa ignorância é que a gente tem caminhado aí para essas situações que todo mundo está vendo. Então, tem muita reflexão aqui para ser feita, né? E a partir de amanhã começa uma história que eu amo, é uma das histórias que eu mais amo na Bíblia, que é a história de José. Desde o momento que ele tem lá o primeiro sonho, né, revelador sobre a missão dele, né, quando ele recebe aquela túnica, né, aquele manto do pai. Aí, até, né, de fato, ele começar a governar. Na verdade, começa a história no capítulo 37, a história de José. Vai por vários capítulos. Deixa eu ver aqui. Nossa! 45. Uns 10 capítulos. Exato. Até o final. Até o final de Gênesis. Capaz, gente, da gente ler tudo isso amanhã. Entendeu? Não sei. Quem manda, a gente não pode se programar, porque quem manda é Papai do Céu. É verdade. Né? Então, conforme ele sempre diz, né? Vocês podem se programar, mas quando chegar a hora, eu dito as regras. Por falar nisso, eu não posso terminar esse vídeo sem compartilhar algo que ele tinha pedido, eu estava esquecendo, mas agora você usou a palavra-chave. Que bom. Não foi à toa. Gente, parece uma coisa boba, mas eu vivo umas coisas com Deus assim que eu morro de rir. Ele também. Ele tem muito senso de humor. Porque, pensa, eu cursei administração de empresas. Então, tudo para mim é planilha, é controle, planejamento, né?
fiquei aí 20 anos da minha vida trabalhando com comércio eletrônico, com consultoria, com previsibilidade. E nesse período, né, de deserto que ele tem forjado a gente, dos maiores aprendizados tem sido largar a corda. Ou seja, entregar nas mãos dele as coisas, né? Entrega o volante para ele. Exatamente. E aí, olha que coisa engraçada. Outro dia, tô eu estendendo roupa no varal. Olha, ele usa as coisas mais simples para nos ensinar. E aí, dentro do meu hábito, né, do meu raciocínio de vida, eu vou lá, conto mais ou menos... A Lena de novo. Conto mais ou menos quantos, né, pregadores eu vou precisar para aquele volume de roupas, conto as roupas, olha só onde chega a necessidade da pessoa. E coloco, né, tudo assim no bolso para poder ir estendendo, né? E aí, quando tava na última peça de roupa desse dia, faltou um pregador. Quer dizer, minha conta não deu tão certo assim. Fui lá e peguei o pregador e coloquei. Aí ontem, né, mesmo processo. Vamos estender a roupa. Mas não sei por que raios eu não entrei nesse... Eu só peguei um monte de pregador e botei no bolso, sabe? Eu não entrei no raciocínio, eu não entrei na lógica humana, né? Eu tava sendo guiada sem perceber, né? Porque se eu perceber, pronto, daí já lasca tudo. Ele tem dessas. E aí eu peguei aquele monte, coloquei no bolso, fui estendendo a roupa, de repente quando eu tô na última peça de roupa, de novo, coloquei, aí fui buscar outros pregadores para colocar o que sobrou na caixinha, não sobrou, deu exatamente, né, o número de pregadores com o número de roupa, sem eu ter contado. E aí veio aquela voz, né, o senhor falando, você não precisou contar? Eu não precisei, né? E ali foi uma lição para mim, né? Porque ele falando, tá vendo? Quando você sai do controle e deixa eu guiar, as coisas dão certo. Desde o mais simples ao mais complexo, filha. Entendeu? Então, é só você trabalhar. Eu não tava lá no sofá de perna pro ar esperando alguém estender a roupa para mim, não, eu estava trabalhando, entendeu? Você esperar as coisas de Deus, você ser guiado por Deus, não é ficar de qualquer jeito, porque quem trabalha não come, não é? E o trabalho de casa é um dos mais árduos, porque exatamente. Ele não acaba nunca. Mas o aprendizado é deixar que ele guie com a inteligência dele, com a sabedoria dele. E se ele pode provar isso em algo tão simples como estender uma roupa, que dirá quando ele, né, derramar as promessas dele, entendeu? De questões mais complexas. E quando a gente fala de derramar promessas, né, as pessoas já pensam, nossa, fulano vai ficar rico. Só pensa no material. Derramar promessas para quem está no caminho de Deus é ter mais responsabilidade ainda. É falar, pai, é legal estender a roupa e cuidar da minha família, entendeu? Mas tem tanta loucura no mundo, se eu puder ajudar, né, outras famílias a encontrarem o Senhor e se salvarem dessa loucura aqui, eu vou ficar tão feliz de ser útil, entende? Então, quanto mais responsabilidade o Senhor puder me dar, né, porque é para isso que eu tô aqui. Porque de verdade, hoje, se ele me recolher e falar, vem pra cá, filha, eu tô feliz da vida. Eu vou viver a vida eterna com ele. Entendeu? Agora, como Paulo disse, né? Se ele tá me mantendo aqui, é porque ele quer que eu faça algo. E o que eu peço mais, nós, né, pedimos todos os dias é, por favor, Pai, dê logo a mais, né, desse algo, né? Derrama essas promessas para que a gente possa trabalhar muito,
Ele só fica acalmando, falando, "Não, olha, tô preparando aqui, tô preparando ali, né? Porque ele também não quer perder a gente. Ele não quer que a gente não esteja protegido o suficiente, né? Não só do inimigo, como de nós mesmos, né? Da nossa carne. E se tiver que derramar recursos para que essas missões sejam cumpridas, tudo isso é ferramenta, é meio, não é fim. Entendeu? Então, como você falou dessa questão do programar, né? Uhum. De não programar, né, a vida, a gente não saber se amanhã vai ler um capítulo, se vai ler todos, se nem vai conseguir ler. Eu realmente não poderia encerrar sem contar esse testemunho simples, né? Que eu espero que seja útil para alguém. E, de fato, falar o que é correto, ou seja o que Deus quiser. Se Ele quiser, amanhã a gente vai estar aqui. Porque não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba. Então, deixa tudo com Ele, que Ele sabe muito melhor. Fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus, com a proteção do Espírito Santo e até a próxima.